leitura a fazer do relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da TAP e os mais e os menos dos mercados externos e interno para o turismo nacional em 2022 são os temas a abordar no Turismo em Destaque de hoje. Não se esqueça, não perca esta oportunidade se ainda não o fez e subscreva gratuitamente o meu canal para ficar a par sobre tudo o que de mais importante acontece no turismo em Portugal e no mundo. Respeito à leitura a fazer do relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da TAP, eu quero começar por aqui deixar 3 notas prévias. A primeira para, uma vez mais, aqui lamentar a inexistência de uma Comissão Parlamentar de Turismo, já que esse teria sido o local próprio para tratar deste tema. E isso também obrigaria a uma maior capacitação e especialização dos deputados que dela fizessem parte e, claro está, tal acabaria por se refletir na qualidade dos trabalhos. Uma segunda nota para referir aquilo que aqui disse em meados de março, no episódio 116 do Turismo em Destaque, quando defini aquilo que seria expectável que a Comissão Parlamentar de Inquérito acabasse por esclarecer, o que nem de perto nem de longe acabou por se verificar. E, finalmente, uma terceira nota para referir que este é um relatório preliminar, como o próprio nome indica, e, portanto, ainda é suscetível de vir a sofrer alterações, embora não exista grande esperança nas mesmas, atento o quadro de maioria absoluta do ponto de vista parlamentar que neste momento existe. Também quero aqui registar um lamento para dizer e sublinhar o autêntico circo político em que esta Comissão Parlamentar de Inquérito se acabou por transformar, o que acabou por levar a fazer tudo menos cumprir com aquele que era o seu grande e porventura o único propósito ou objetivo, que era avaliar, investigar e clarificar a gestão da TAP nos últimos anos, nomeadamente desde a privatização à pressa num governo PSD-CDS até à sua nacionalização sem sentido num governo PS. Em vez disso, aquilo que aconteceu foi que a Comissão andou perdida com tricas e casos dignos de policiais de baixo orçamento que apenas atestaram a incompetência dos intervenientes. Aliás, de todos os intervenientes, seja a nível político, e falem membros do governo e ex-membros de governos e dos próprios deputados, seja ao nível dos altos quadros da própria companhia. A conclusão a tirar é que a quase totalidade dos mesmos de transporte aéreo, de aviação e de turismo nada percebiam e nada percebem, por muito mérito que o seu currículo tenha e demonstre noutras áreas. E quando assim é, o povo, porque é sempre ao povo que isto acontece, é que acaba por pagar. Aliás, isto foi tão óbvio, mas tão evidente, que até o próprio relatório o sublinha e, aliás, este é o grande ponto que aqui dou como elogio, aliás, é o único elogio que faço a este relatório, onde vem escrito, e passo a citar, assegurar uma clara repartição e articulação de responsabilidades entre os órgãos sociais, de modo a não haver sobreposição de competências nem acumulação de titulares e uma maior clareza e uniformização das formas de designação / nomeação dos órgãos sociais, fim de citação, sugerindo-se assim ao Governo que também ele deve melhorar, e volto a citar, na definição, na designação e na destituição dos titulares dos órgãos sociais e estatutários, fim de citação, ou seja, no fundo, aquilo que se pretende dizer ao Governo é que, no meio, quem perceba do que vai gerir, quem tenha consciência das responsabilidades que vai assumir, dado que não saber ou não conhecer o negócio, e neste caso em concreto o transporte aéreo, pode acabar por ser fatal. Chegados aqui, vejamos então o que é que para já, e digo para já porque estamos perante um documento preliminar, este relatório não responde e que, na minha ponto de vista, devia ser obrigatório que o fizesse, não que o país e os próprios portugueses não tenham já até percebido e compreendido, mas teria sido, por um lado, de bom tom e, por outro lado, também um fator de credibilidade da própria classe política. Então, aquilo que deveria ter sido respondido é porque é que se privatizou à pressa a TAP num governo que estava em meras funções de gestão, também quem é que escolheu ou porque é que foi escolhido um acionista privado como a Atlantic Gateway, dado que o Sr. Neilman, que era o único que percebia do negócio, ter um percurso no transporte aéreo nem sempre bem sucedido. Depois, como é que o Estado, ou melhor, como é que o Governo assegurou, ou se quisermos, fiscalizou a correção da capitalização da empresa a que o acionista privado estava obrigado?
Depois também esclarecer que o déficit da empresa era crónico e que a pandemia só o veio exponenciar mais, só o veio acelerar ainda mais e, neste caso, também teria sido importante clarificar quais as rotas que são rentáveis, quais as rotas que dão prejuízo e quanto é que custa à TAP o serviço público a que está obrigada. Porque é que após o resgate não se conseguiu contratar uma equipa de gestores de topo ao nível do setor, tal como o Governo prometeu e se comprometeu perante o país? E, porventura, a pergunta mais importante de todas, porque é que a dada altura o Governo decidiu reverter a privatização da TAP e porque é que agora à pressa pretende voltar a privatizá-la? Eu tenho para mim que, entre muitas outras, estas eram respostas que a Comissão Parlamentar de Inquérito devia ter obtido. Escusado é ainda dizer que, para além de tudo isto, o relatório promove um gigantesco embuste, não há como o qualificar de outra forma, ao concluir que não houve qualquer interferência, que não houve qualquer ingerência política por parte do Governo na gestão da TAP. Eu que me lembro, e já que por cá ando há alguns anos, foi algo que sempre constatei existir. E então, nestes últimos anos, perdoe-se uma linguagem, tem sido um autêntico ver-se-te-avias. Ora, esta é uma atitude totalmente desrespeitosa para com os portugueses e, no mínimo, risível. E mais, tudo isto prova o que há anos, o que há décadas venho dizendo. Portugal não tem uma estratégia, ou se quisermos, uma política para a aviação. E a maior prova de tudo isto é estar a querer rapidamente privatizar a TAP e ao mesmo tempo fazer ou pensar construir um novo aeroporto, dando até a ideia que nenhum destes temas tem qualquer ligação entre si. Enfim, tudo isto, dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, aos atos de gestão da TAP, às decisões do Governo, às conclusões deste relatório preliminar, para já, e assim será, a menos que haja aqui algum milagre que o venha a alterar, só permitem uma leitura, ou se quisermos, uma conclusão. Basta de incompetência. Relativamente aos números revelados pelo Instituto Nacional de Estatística na semana passada relacionados com o ano turístico de 2022, eles vêm confirmar, por um lado, aquilo que aqui disse na semana passada, ou seja, do peso, da importância, do facto da atividade turística ser crucial para a economia nacional e, por outro lado, também vêm sublinhar a capacidade ímpar, a capacidade única de resiliência e regeneração que a atividade económica do turismo possui. Para além disso, também sublinham a espécie de libertação que houve por parte dos consumidores de produtos e serviços turísticos ao fim de 2 anos de pandemia, provando que o turismo, ou seja, que o ato de viajar, é hoje cada vez mais um bem essencial. Também demonstram que Portugal não perdeu qualquer dinâmica enquanto destino, isto se compararmos 2019 com 2022, e também, finalmente, que dizem-nos e provam-nos que para haver turismo tem que haver possibilidade de haver deslocação e nisso o transporte aéreo nos dias que correm é seguramente vital, como aliás se comprova pelo resultado de alguns mercados, cujo caso mais flagrante será o dos Estados Unidos da América. Permite-me ainda chamar a atenção que estes resultados referem-se a um ano que, na prática, só teve 9 meses e meio, já que, como se sabe, 2022 começou muito limitado ainda por uma fase aguda da pandemia, que levou a que existissem cerca de 2 meses e meio onde houve confinamentos logo no início do ano e, portanto, onde a atividade turística foi muito incipiente, para não dizer mesmo inexistente. Dito isto, vamos então aos destaques. Portugal recebeu no ano passado 22,3 milhões de turistas, ou seja, menos 9,6% do que em 2019, mas sublinho isto em apenas 9 meses e meio, confirmando as previsões que aqui tive a oportunidade de fazer no início de 2022, portanto há pouco mais de 1 ano e meio, onde apontei para um resultado na casa ou a rondar os 85% a 90% de 2019. Os nossos principais mercados emissores de fluxos turísticos, ou se quisermos externos, foram, por ordem decrescente do número de turistas enviados, o espanhol, o francês, o britânico, o alemão, o americano, o brasileiro e o suíço. E vale a pena aqui ressalvar a manutenção do mercado francês na segunda posição, ou seja, da troca que houve durante os anos da pandemia com o mercado britânico, que assim se viu ultrapassado e desceu um lugar, ou seja, veio para a terceira posição
em número de turistas. Também, em número de turistas, estes 7 mercados, todos eles que enviaram-nos acima de 1 milhão de turistas, representaram cerca de 75%, ou seja, 3/4 do total dos turistas que recebemos. Comparando com 2019, as quebras principais foram nos mercados britânico, brasileiro e dos países nórdicos, todas elas acima dos 20%, e os maiores aumentos registaram-se no mercado suíço com cerca de mais 15% e os Estados Unidos da América com pouco mais de 20%. No que respeita às dormidas, os campeões dos mercados externos foram os britânicos, logo seguidos dos alemães, dos espanhóis, dos franceses e dos americanos. Já naquilo que diz respeito ao mercado interno, 2022 ainda foi um ano marcado por algum receio de se ir para o estrangeiro, não obstante as saídas do país terem aumentado significativamente, e então se compararmos com 2021, um ano ainda, como se sabe, muito fustigado pela pandemia, elas foram mais do dobro e tendo ficado cerca de 9% abaixo das verificadas em 2019. Ou seja, isto significa que muitos portugueses ainda optaram por ir para fora cá dentro, o que se revê e ele consegue ler nos 32% que o mercado interno ainda representou no total de dormidas que se registaram. Ora, isto quer dizer que os nacionais, os consumidores de Portugal, residentes em Portugal, foram os maiores clientes do setor do alojamento nacional. Naturalmente que em 2023 o pico que houve no mercado interno durante a pandemia, até porque esse mercado era quase o único atento às limitações de deslocação que todos fomos obrigados, tenderá agora a voltar àquele que era o seu nível habitual do ponto de vista interno, podendo também haver alguma estabilização ou até uma ligeira diminuição no que diz respeito às saídas dos residentes nacionais para o estrangeiro, devido à perda de poder de compra que se tem verificado em razão da conjuntura económica internacional. Em conclusão, se há coisa que estes números demonstram, é o bom trabalho que foi feito por todos os agentes turísticos nacionais, tanto a nível público como a nível privado, no período mais difícil, mais crítico da história do turismo mundial e também da história do turismo nacional, provando que se há algo que existe na atividade turística portuguesa, é uma vasta competência. Voltamos a encontrar-nos para a semana. Até lá, saúde, paz, e já sabe que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários, bastante para tal carregar no botão preto que diz subscrever, aqui mesmo por baixo da minha imagem.